Então, meninas, hoje eu resolvi gravar o vídeo sobre o desfecho da minha gestação. Eu sei que eu tô devendo esse vídeo e tem muitas meninas perguntando: "E aí, Denise, como que foi? Como que tá seu bebê? Como que foi o restante da sua gestação, né?" Pedindo pra mim contar. Então eu não contei, já tentei por 3 vezes fazer esse vídeo, mas hoje eu tive coragem de fazer. Eu já vou avisando de antemão que o vídeo vai ser um pouquinho demorado, que eu vou tentar resumir o máximo, mas eu vou falar para vocês como que ficou minha gestação. No último vídeo eu estava com 6 meses, né? Para quem não lembra, para quem não viu os outros vídeos, eu vim de Portugal aqui para o Brasil, eu morei lá, engravidei lá e vim aqui para o Brasil porque minha gravidez era uma gestação de risco, tá? Onde eu tive uma hemorragia com 2 meses de gestação e eu fiquei sangrando por 1 mês, onde os médicos achavam que eu ia ter um aborto espontâneo e acabou por fim que eu não tive, graças a Deus, né? Mas chegando aqui no Brasil, estava tudo muito bem na minha gestação, guardei repouso, tudo certinho. Vou tentar resumir. Com 5 meses de gestação, eu notei que estava saindo um líquido e eu tinha voltado do banheiro, né? E então continuou saindo líquido. E foi quando eu notei que aparentemente minha bolsa tinha rompido, com 5 meses de gestação. Fomos para a maternidade, eu e meu marido, e chegando na maternidade foi constatado sim que minha bolsa havia rompido, né? Então, para quem conhece aqui de Goiânia, no Goiás, tem um hospital chamado Materno Infantil, onde eu fui encaminhada para o Materno Infantil e chegando lá eu esperei para fazer ultrassom. Na ultrassom constou que eu não tinha líquido amniótico nenhum. O bebê estava sem nada de líquido. Então os médicos me internaram para ver se eu iria entrar em trabalho de parto. E eles constataram bolsa rota, que é onde há perda de líquido amniótico antes do período do parto, né? E então eu fiquei internada por uma semana, onde os médicos falavam que a minha gestação não era uma gestação viável, até porque eu estava com 19 semanas, isso mesmo, eu estava com 19 semanas, e eles não consideraram a gestação viável. E ali, por tudo, eles queriam interromper minha gestação, eles falando que o meu bebê não era um bebê viável, que eu corria risco, né, que eu poderia dar uma infecção generalizada, que o certo seria eu ter que induzir meu parto para retirar o bebê. Por fim, eu não permiti, né? Eu não deixei com que eles tirassem meu bebê, porque meu bebê estava mexendo, aparentemente estava bem, eu só estava com falta de líquido. Então eu estava tendo que tomar aí 5 litros de água por dia. Eu levantava de madrugada para beber a água, tomava soro quando eu estava internada, assinei um termo de responsabilidade para eles não retirarem o meu bebê, porque eles queriam por tudo, né? Porque quando a gente está com bolsa rota, quando temos bolsa rota, o bebê ele fica exposto, então o risco de uma infecção era muito grande. Eu, todo lugar que eu ia era um álcool em gel na minha bolsa, limpava o vaso sanitário para fazer xixi, terminava de fazer xixi, lavava as mãos e passava álcool em gel, tudo que eu pegava, tudo, gente, tava tudo melindroso, tá? Sabe, eu tava passando álcool em tudo com medo de dar uma infecção generalizada. Então, tudo era de risco, vamos bem dizer. E então consegui levar a gestação adiante. Com 7 meses, na semana que eu completei 7 meses, eu perdi meu tampão mucoso. E ali eu já comecei a ficar com medo, né? Porque eu tava empurrando, né? Mesmo sem líquido amniótico, bebendo líquido toda hora, bebendo água de coco e às vezes internava para ver se o líquido amniótico aumentava. E nisso, nessas indas e vindas do hospital, da maternidade, em casa eu só ficava deitada. Toda vez que eu levantava eu perdia líquido. Então eu só levantava mesmo para ir ao banheiro, porque até comida no prato meu esposo colocava para mim. E assim eu fui levando a gestação e consegui levar essa gestação até o 7º mês, foi quando eu perdi meu tampão mucoso. Uma semana após eu perder meu tampão mucoso, num sábado, eu comecei a sentir contração. E eu comecei a sentir muita dor, né? E como era primeira gestação, se bem dizer, né, que eu levei adiante, eu fiquei pensando, gente, será que isso é cólica de intestino ou é trabalho de parto? Eu não sabia. Quando foi no domingo, isso foi no sábado, no domingo fomos para a maternidade. Chegando lá na maternidade, o médico fez um toque, que até o toque em mim estava proibido de fazer, por risco de levar infecção, né, bactéria para dentro.
Mesmo assim, o médico optou por fazer um toque. No toque, não constatou nenhuma dilatação, né? Não constatou nenhuma dilatação e até então estava tudo bem. Quando foi, peguei e fui embora para casa. Quando foi na segunda-feira, e eu continuei sentindo cólica. Comecei a sentir contração. Meu pré-natal era 2 vezes por semana, tá? Então eu tinha pré-natal na terça e na sexta-feira. Nos pré-natais eu fazia exame de sangue, urina e ultrassom. Então, ou seja, 2 vezes por semana eu tinha que tirar sangue para verificar se não tinha nenhuma infecção. Nossa, gente, é muita coisa para contar, eu tô resumindo o máximo. E então, eu ficava nessas indas e vindas dos hospitais pro pré-natal. Então, na segunda-feira eu passei muito mal, senti muita contração. Como na terça já seria o meu pré-natal, na segunda eu não fui pro médico. E toda vez que eu ia pro pré-natal, minha mãe ia comigo, ou minha irmã ia comigo, meu esposo, como ele trabalhava, às vezes não dava para ele ir. Só que nesse dia, na terça-feira, ele tirou para ir comigo, né? Então, nós fomos pro pré-natal na terça, estava marcado para 9 horas da manhã. Cheguei no hospital, sempre a gente chegava, a primeira coisa que eu fazia era o exame de urina e o de sangue e a ultrassom. Na ultrassom eu notei que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa errada acontecendo. Porque minha ultrassom, gente, demorou 30 minutos. Para as gravidinhas que faz ultrassom, vocês mesmos sabem que é algo rápido. A minha demorou 30 minutos. E o médico me virou de lado e ficava de barriga para cima, me virava do outro lado. E ele falando, ó, mãezinha, seria bom você internar, né? Pra ver se aumenta um pouquinho mais o líquido do seu bebê e tal. E eu notei que tinha uma coisa errada. Porque eu sabia que tanto eu internado ou em casa, a quantidade de líquido seria o mesmo, né? E então, eu falei, não, doutor, vamos ver. Se minha médica optar por fazer, né? Pra eu internar, então eu interno, né? Mas continuei. E eu fui pro pré-natal. Cheguei lá, a médica pegou e falou, não, Denise, deita aí, eu vou te examinar, como que passou a sua semana e tal. E foi quando eu falei pra médica, falei assim, olha, doutora, eu não passei nada bem, porque eu tô sentindo dor desde sábado, no domingo eu vim, o médico falou que tava tudo ok, porém na segunda eu passei muito mal, eu perdi meu tampão mucoso já tem uma semana. E então, meninas, ela pediu pra eu deitar naquela bendita maca, e eu deitei e ela foi me examinar. E enquanto isso, ela pediu pro meu esposo ir buscar o resultado do meu exame de sangue. Porque se houvesse alguma infecção, no exame de sangue constava, né? E então meu marido foi. Que ela veio me examinar, que ela fez o toque, ela só falou assim pra mim, Denise, infelizmente a sua gestação terminou por aqui. Gente, eu grávida de 7 meses. Infelizmente, sua gestação terminou por aqui. Nós iremos ter que tirar seu bebê agora. Meninas, nisso essa mulher correu, essa ginecologista correu da sala onde estávamos. E quando ela voltou, eu ali no desespero, eu pensando, ai meu Deus, será que eu dei infecção? E agora vão tirar meu bebê? E eu morrendo de medo, porque se eu tivesse dado infecção, eu ia ter que ser parto normal, eles iam ter que induzir meu parto. E meu parto foi uma cesariana de emergência. E então chegou um obstetra, né? Chegou um maqueiro e 3 enfermeiras. E quando meu marido chegou, eu me lembro do desespero, eu chorando, e eu falei, amor, vamos tirar o Davi Lucas, o nome do meu bebê, vamos tirar o Davi Lucas, vamos tirar meu bebê não vai resistir se ele nascer agora, o que eu faço? E eu ali desesperada, gente, chorando mesmo, só Deus sabe. E meu marido sem saber o que houve, e eu também não sabia, porque a médica não falou pra mim o que estava acontecendo. E quando aquelas enfermeiras chegou, elas já tiraram a minha roupa ali, já vesti a camisola, e foi na hora que a médica colocou novamente, fez o toque novamente, e ela falou pra mim, Denise, infelizmente seu bebê entrou em prolapso de cordão, o cordão umbilical do seu bebê se soltou do umbiguinho dele, e a gente vai ter que fazer um parto de emergência, porque senão pode ser que a gente perca você e ele. E tá, né, e eu ali desesperada, e a médica pegou e falou assim, então Denise, eu preciso que você fique na posição de 4, e eu vou ficar com o dedo aqui atrás de você para me segurar o cordão. Porque se o cordão sair pela sua vagina, complica. Então, você vai ter que passar para a maca, para outra maca, nessa posição. E eu, para mim, tudo bem, né? E ali foi, gente. Nessa posição constrangedora, passei para outra maca. Ali estava o maqueiro, meu marido, já desesperado. E eles jogaram um lençol em cima de mim, onde eu joguei meu cabelo, né, para frente, para ninguém ver meu rosto, porque então eu ia passar pela maternidade numa maca na posição de 4, a médica atrás de mim e seguido de enfermeiros correndo.
E ali fomos pro centro cirúrgico, né? Cheguei no centro cirúrgico, a médica, foi de Deus a médica só virou pra mim na porta do centro cirúrgico e falou: Denise, até aqui eu te acompanhei, de agora em diante é só você e Deus, eu não consigo te acompanhar até o centro cirúrgico. E ali eu fui, gente, comecei a sentir dor e entrei para a sala do centro cirúrgico já morrendo de medo, porque quem é a primeira gestação a gente tem medo do parto. E ali eu fui. Que eu cheguei dentro da sala do centro cirúrgico, da maca, me pediram para me passar para outra cama, né, da operação. E eu passei naquela mesma posição de 4. Foi onde o médico, ele fez o toque em mim e girou a mão. Na hora que ele girou a mão, saiu aquele tanto de líquido, aquele tanto de sangue, eu senti uma dor que só Jesus sabe. E ali eu desesperada, e o médico, eu só me lembro do médico falar assim para o anestesista: eu preciso que você coloque anestesia nela agora, porque esse bebê precisa sair agora, eu preciso fazer o parto dela agora. Nisso já me deitaram de lado para dar anestesia na minha coluna. Gente, tentaram por 3 vezes colocar essa anestesia e tirar, e a anestesia não entrava, não pegava. E ali eu sentindo dor, e eu comecei a orar. Eu orei, falei: meu Deus, eu não dou conta mais. Me ajuda, porque eu não dou conta, Senhor. Eu estou sentindo muita dor. Faz o que o Senhor tem para fazer, porque até aqui eu aguentei, de agora em diante eu não aguento mais. É só o Senhor para ter misericórdia, meu Deus, porque eu não aguento. Eu estou sentindo muita dor, estou passando muito mal. Gente, foi quando eu orei e o médico, o anestesista, falou: doutor, consegui, a anestesia pegou. E ali eu já não senti mais nada. E o médico me deitou e já começou a fazer o meu parto. Foi quando meu marido entra, foi a melhor coisa do mundo. Meu marido entrou no centro cirúrgico, parece que foi Deus, sabe? E aí o médico pegou, tirou meu bebê e ele falou pra mim: Denise, 9h30 da manhã, seu bebê acaba de nascer. Isso, meu marido ali do meu lado e tal, e eu não escutei nenhum barulho, nenhum choro, não escutei nada. E meu marido vidrado, olhando o que os médicos estavam fazendo, e eu ali sem saber de nada. E eu falando pro meu marido: amor, amor, e o bebê, amor, e o Davi não chora, o que tá acontecendo? Me fala, amor, o que tá acontecendo? E meu marido tentando me acalmar, falando pra mim: amor, calma, eles estão limpando o neném e tal. Aí foi quando eu só escutei um gemidinho, sabe? Só um gemidinho. E pra mim foi o melhor som da vida. Aí eles enrolaram o meu bebê num lençol, né? Um lençol. E trouxeram pra mim aquele bebezinho tão pequenininho, aquela coisa mais lindinha, cabeludinha, sabe? E meu bebê nasceu com 33 centímetros e 1,130 kg. E os médicos falaram: Denise, você sabe da gravidade da prematuridade, você sabe que o seu bebê, ele não tá bem, né? Você já sabe de todos os riscos. E agora a gente vai entubar o seu bebê e vamos levar ele pra UTI neonatal. Só que depois de casos passados, meu marido foi me contar que ele ainda dentro do centro cirúrgico, ele deu a primeira parada 5 minutos após o nascimento. E então eles reanimaram ele e desceu ele para UTI. E fui para UTI, visitar meu bebê, tentando resumir aqui, fui para UTI visitar meu bebê, estava ali todo entubadinho, sabe? Tiveram que drenar o pulmãozinho dele, porque ele deu um pneumotórax e drenaram o pulmãozinho dele, e ele pequenininho dentro daquela incubadora. E ali, na hora que eu vi meu bebê naquela incubadora, cheio de tubo, cheio de fio, tinha um fiozinho passado dentro do umbiguinho dele, sabe, que levava adrenalina até o coraçãozinho dele, para ajudar o coraçãozinho dele a bater. E na hora que eu vi, eu falei pra médica, falei: olha, eu não venho mais ver meu bebê. Não era assim que eu pensava em ver meu bebê. E quem vai vir ficar vendo meu bebê vai ser meu marido, porque eu não aguento ver isso. Então eu voltei pro quarto. Parece que já era Deus me confortando, porque eu não estava realmente aguentando. Quem é mãe sabe como que é isso. Aliás, às vezes não passou por isso, não sabe como é, mas é doído. E ali eu fui pro meu quarto. Meu marido, de tempo em tempo, ele ia ver o nosso bebê, né? Aí eu fiquei no quarto, me deu vontade de ver meu filho, que era o UTI neonatal, era praticamente do lado do meu quarto, fui ver ele. Que eu cheguei, o médico não deixou a gente entrar na UTI, falou que ele estava em procedimento. Que eles falou que meu bebê estava em um procedimento, eu já desisti de ver ele. Eu falei: alguma coisa aconteceu, alguma coisa não tá certa e eu não quero ver. Eu voltei pro meu quarto e meu marido ficou. Gente, ali meu marido ficou e eu no quarto sozinha, eu pensando: gente, cadê meu marido que não chega? Foi quando meu marido chega lá no quarto, junto com uma enfermeira, atrás dele. E ali eu já sabia.
Eu lembro que eu falei assim pro meu marido quando ele estava entrando no quarto. Falei assim, amor, fala baixo porque eu não quero que ninguém escuta. Porque então já sabia que meu bebê tinha vindo a óbito. E foi quando meu marido entrou, né? E ele falou. Ele falou que o Davi havia falecido, né? E eu saí do quarto, forte, né? Me fazendo de forte. E fui, porque eles pedem pra gente entrar na UTI pra se despedir, né? Do bebê. Aí nós fomos pra UTI, ali tinha 2 cadeiras do lado da incubadora. E então eu peguei meu bebê no colo, ele enrolado no lençolzinho, sem mais nenhum aparelho. Eu peguei meu bebê no colo, levantei ele pro céu e falei, meu Deus, eu consagro meu bebê ao Senhor. Porque eu não podia gerar e meu sonho era gerar. Meu sonho era ser mãe e o Senhor me deu essa oportunidade. Agora eu sei o que é gerar, eu sei o que é ser mãe, o Senhor confiou essa vidinha em mim e eu não deixei ninguém tirar. Se hoje esse bebê morreu, foi porque o Senhor permitiu, porque o Senhor é o Deus que dá e o Senhor é o Deus que tira. E então eu peguei e agradeci a Deus, sabe? Falei, meu Deus, que o Senhor venha me dê força, me dá força, dê força pro meu marido. Eu consagro meu bebê ao Senhor, ele é teu, foi o Senhor que deu e é o Senhor que está levando. Não permita que meu marido se rebele, não permita que meu marido saia dos seus caminhos, porque eu confio no Senhor. E assim foi, eu orei, entreguei meu bebê pro meu marido e a enfermeira, quando viu eu orando, falou, nossa mãezinha, que oração bonita. Eu lembro, aí eu peguei e falei, né? Falei, minha irmã, a gente tem que ter força, né? Porque só me resta orar. O que eu posso fazer, né? Então, esse foi o desfecho da minha gestação, tá? Para quem não sabia, porque o último vídeo eu tava grávida, mostrei minha barriga, tudo certinho, dei meu testemunho. Ainda um testemunho de fé, porque os médicos tentaram por tudo induzir meu parto para tirar meu bebê fora do tempo, mas quem tirou foi o Senhor, porque tudo é permissão dele. E eu não permiti. Se Deus levou, foi porque Deus quis. Até então a gente não sabe a maneira que Deus trabalha. Então ou era eu ou era meu bebê. E Deus me deu livramento, porém levou o meu fruto, né? Mas eu creio que tudo é providência de Deus, né? E foi esse o desfecho, meu bebê faleceu. Ele nasceu 9h30 da manhã e ele faleceu, era 11h40 da noite. Nessas horas foi só sofrimento, coitadinho. Foi só sofrimento e foi permissão de Deus, creio eu. Hoje tem 7 meses que ele faleceu. Todo dia, completou na verdade 8 meses, todo dia 16. Completou 8 meses que ele faleceu. E eu já sou tentante de novo, viu, gente? Eu não desisti. Eu sei que se for da vontade de Deus, vai vir meu bebê arco-íris, né? Eu vou ver se eu coloco aqui as fotinhas dele para vocês verem. Foi esse o desfecho. Não quer dizer que porque aconteceu comigo, vai acontecer com vocês que estão gravidinhas. Em nome de Jesus, não vai acontecer. Cada caso é um caso. Minha gravidez já era de alto risco. Com 5 meses eu dei bolsa rota, né? Que é a perda do líquido amniótico. E com 7 meses entrei em prolapso de cordão. Então é porque não era para ser, tá? Então que vocês tenham fé, sabe? Consagre mesmo o bebezinho de vocês no ventre de vocês, unge a sua barriga, sabe? Peça para Deus cobertura, proteção. Não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com vocês. Eu sei que tudo que a gente passa tem um propósito, tem um quê, tem um porquê. E eu sou uma mulher de muita fé, sabe? Isso não abalou minha fé de jeito nenhum. Pelo contrário, fortaleceu a minha fé. Porque se tem uma coisa que eu não fiz foi blasfemar contra Deus. Porque tudo foi permissão de Deus. Tudo, sabe? Então o momento vai chegar, o momento de eu amamentar vai chegar. Eu não tive o privilégio de amamentar meu bebê, mas eu sei que tudo, Deus sabe de todas as coisas. Que esse vídeo venha servir para fortalecer vocês que são tentantes, que é capaz de engravidar sim, porque a última palavra é do Senhor. Vocês que estão gravidinhas, eu consagro a vida do bebê de vocês ao Senhor. Não vai acontecer nada de ruim com o bebê de vocês. É dádiva de Deus,
tá? E que Deus abençoe vocês. Me perdoe por agora eu estar gravando esse vídeo, é porque realmente eu não estava em condições de fazer esse vídeo. Pode ver que eu ainda falo, ainda meio que choro, mas é normal, né, gente? É um filho, né? Então é isso, eu vou tentar colocar as fotinhas do bebê aqui. Quem quiser ver pode continuar o vídeo. E quem não quiser ver já paralisa, para no vídeo, porque se eu conseguir pôr as fotos, as fotinhas dele vai rodar. Beijo!